Boa noite, Rogério. O que dá para falar da partida de hoje, quando o Bahia tem oportunidades, acerta duas vezes a trave do adversário, mas acaba conquistando esse um ponto, mas não saindo com um triunfo? O que é que você acha que faltou para o Bahia sair na noite de hoje aqui com um triunfo? Bom, primeiro eu acho que foi um jogo bem parelho, bem equilibrado. Sofremos um pouco no começo do jogo, depois fomos nos assentando. No segundo tempo acho que voltamos bem superior, bem melhor no segundo tempo, tendo o controle de jogo, posse de bola, conseguimos o gol de empate, continuamos tentando. O Atlético também teve as suas oportunidades, uma até criada pelo árbitro, quando o cara escorrega e ele marca uma falta, que foi a principal oportunidade do Atlético no segundo tempo. Nós tivemos essa última grande chance do jogo, do David, né? E a gente lamenta porque realmente faltou muito pouco para o gol, bastante finalizações. Eu acho que um jogo bem jogado, acho que um jogo bom de se assistir para quem assistiu, porque é um jogo bastante laicar, né, com alguns erros, mas com também muita coisa importante, de muita energia, de muita entrega dos dois lados. Para nós, uma pena essa última chance, a bola não ter entrado, que seria o último lance do jogo e nós iríamos a 32 pontos, voltando para o G4, mas é sempre, dentro da circunstância, um jogo equilibrado, você levar esse ponto também eu acho que é importante, porque é contra uma equipe que luta também em outras frentes e que tem bastante qualidade. Mas acho que fizemos um segundo tempo melhor que o primeiro, tivemos todas as oportunidades, colocamos velocidade quando precisávamos na parte final, achando que o Atlético realmente vinha para cima, e tivemos, através da velocidade, a chance de fazer o segundo gol. Lamentamos não sairmos daqui com os 3 pontos, que seria essencial, seria fantástico para essa retomada, vencendo o Chapecoense, se tivesse vencido hoje, levar esse jogo de domingo, que também é um jogo pesado contra o Corinthians em casa, seria fantástico. Mas seguimos trabalhando, eu acho que o time mostra que fez um bom jogo contra uma grande equipe, fora de casa, gramado rápido, enfim, eu acho que mais coisas positivas do que qualquer outra coisa para levar embora dessa viagem. Rogério, boa noite, Nath, da ESPN. Tudo bem? Eu queria te pedir que você fizesse uma avaliação desse primeiro turno do Bahia, levando em consideração, inclusive, que este ano são 3 pontos a menos do que 2025. E são muitos pontos a mais do que 23, e também são 2 pontos a menos do que 24, né? 24 foram 32 pontos, 25, 33, em 2023 foram bem pouquinho, acho que nem 20, não sei quanto foi. Eu acho que é uma média, eu acho que nós tivemos uma etapa ruim, que foi aqueles 8 jogos, eu não sei quantos de brasileiro dos 8, mas acho que foram 6 jogos, sei lá, do brasileiro sem vencer, né? E isso atrapalhou bastante. Mas eu acho uma pontuação razoável, tanto que nos dá uma posição de 6º lugar, que é uma posição média no campeonato. Esperamos poder fazer um segundo turno com mais pontos e terminar acima dos 60 pontos que nós terminamos no ano passado, na temporada passada, brigando mais uma vez por aquilo que a gente tem que acreditar que nós temos possibilidade de conseguir, que é estar jogando novamente todas as competições as competições internacionais e tudo que a gente tem direito no próximo ano. Escorregamos em alguma, né, no começo do ano, tanto na pré-Libertadores quanto na Copa do Brasil, e agora temos que lutar para conseguir um bom posicionamento que nos dê condição de jogar competições internacionais, todos os torneios novamente, e melhorar cada vez mais o índice de acertos, tanto em contratações, em reformulações, em sistemas de jogo, individualmente falando também dos atletas, tentar melhorar, evoluir a cada jogo, a cada ano. Claro que haverão derrotas ainda, né? Não tem, é inevitável até o final do campeonato, mas que a gente consiga competir e pontuar. Fizemos 4 pontos em 2 jogos, um em casa, um fora. O importante agora é na Fonte Nova, junto do nosso torcedor, tentar vencer outro clássico brasileiro, que é um Bahia e Corinthians. Rogério, boa noite. Muito se questionou e muito se pediu que você utilizasse mais a força da base. Hoje a gente viu uma partida do Zé Guilherme, você colocou o Caio Coutinho, o João Pablo também, o Marcos Vitor entrou no jogo, e um jovem, né, jogador que aparece também com oportunidade. Qual a sua avaliação, né, desses jogadores que entraram no jogo e tiveram alguma exibição boa? Bom, o Zé fez o jogo passado, hoje acho que ele sofreu um pouco mais defensivamente, porque o Coelho deu muito trabalho para ele, né, é muito bom jogador. Ele sofreu principalmente nessas bolas longas que o Everson fazia, nas ligações diretas, que o Atlético usou muito no começo
na primeira fase de construção, que dos tiros de meta, que eles saem jogando dessa maneira. Nós deixamos ele no campo já cansado, mas quando ele toma o cartão amarelo, eu acho que era o momento realmente de tirar e arriscar com o Iago, mesmo voltando de lesão. O Iago estava descansado para tentar enfrentar esse tipo de marcação. O Cauê entrou bem pelo lado que ele gosta. O Juan Pablo foi uma opção porque nós fizemos o gol, né? E eu imaginei que pelo fazer o gol eles viriam para cima e nós teríamos Everton para tentar fazer esse approach ali no meio campo e a ligação direta tanto com Pulga e Juan Pablo quanto com Cauê e Juan Pablo no final. Acho que foram bem, né? Ainda são garotos para lançar mais que um ao mesmo tempo, é mais difícil, mas para o jogo de hoje eram as melhores opções que nós achamos em matéria de força, velocidade, junto com 10 que baixou para fazer essa construção. Rogério, André Repsoldi, boa noite. Eu queria entender o que você pensou de um primeiro tempo para um segundo tempo. Visto que o primeiro tempo o Atlético teve um domínio maior do jogo, o Bahia conseguiu por 10 minutos ali controlar a partida, mas o Atlético recupera o jogo e faz o seu gol. Já no segundo tempo, o Atlético, no começo do jogo, não viu a cor da bola. Eu queria entender o que você pensou para corrigir os erros do Bahia do primeiro tempo e jogar um segundo tempo tão superior ao primeiro tempo. Muito obrigado. Eu acho que nós temos que acreditar mais na gente, sabe? Nós temos um bom time e fora de casa, muitas vezes, a gente deixa de acreditar no potencial que nós temos. Então, assim, em matéria de mudanças táticas, houve a troca de Marcos Vitor por uma pancada que o Santi leva não sei se na coxa, não sei exatamente onde, na posterior. E aí eu jogo o DVD para a direita com o Marcos Vitor por lá, que entrou bem no jogo, né? Fez bem a função. Mas o time joga praticamente igual. Talvez o gol, no fim, talvez realça essa superioridade que você citou do Atlético Mineiro, que eu acho que foi um pouco melhor que o Bahia, realmente, no primeiro tempo. E erramos muito no primeiro tempo. Muito erro de passe, de construção. O David forçando algumas bolas por dentro, Roman errando alguns passes por dentro, o próprio Santi errando. Então, nós erramos muito na construção no primeiro tempo. Já no segundo tempo, tivemos um índice de acertos melhores, de conexão melhor, de aproximação melhor. E as trocas foram trazendo, acho que, mais energia. Acho que o time fez um bom jogo, não mudou a maneira de jogar em tese do começo ao fim. Pode ser dizer que mudou quando troca Everton por William, né, por trocar um 10 por um 9 em característica e por 2 velocistas daí, mas não mudou quase a característica de jogo. Acho que só a gente tem que começar o jogo acreditando na mesma maneira como nós jogamos no segundo tempo. Porque fizemos um muito bom segundo tempo, né? É difícil você anular as chances do adversário quando é um adversário de tradição como é o Atlético. Mas no primeiro tempo a gente acho que deixou de acreditar um pouco e errou muito passes, perdemos a bola muito rápido, recuperávamos bem, marcávamos bem em linha baixa, mas quando eram para construir arriscávamos muito na velocidade do Ademir, lançamentos longos, e no segundo tempo houve mais conexão de troca de passes por dentro, e aí acho que é mais característico ao nosso futebol. Rogério, mais uma participação em gol do Rodrigo Nestor no dia de hoje. De quem? Rodrigo Nestor no dia de hoje, ele deu passe ali para o Ademir fazer o gol, achou uma boa oportunidade. Um jogador que avaliou, inclusive, que vive a sua melhor fase na carreira, vive muito feliz, e tem um contato novo no Bahia. Com essa mudança do time, né, de postura, de forma de jogar, você enxerga que a médio e longo prazo ele pode ser um cara que seja um destaque nessa equipe, um jogador que seja influente nessa posição? Eu acho que ele está sendo extremamente útil para a gente, a visão de jogo é o que ele tem de melhor mesmo, né? Um passe, acho que se eu não me engano é o Pulga que faz a puxada, leva a marcação e aí sobra o espaço no meio, ele tem uma visão de jogo. O passe é muito bom que ele dá para o Ademir faz o gol de direito. Eu acho que ele tem entregado muito na parte física, ele tem que cada vez mais tentar assumir protagonismo no jogo, ele é um jogador contratado para isso, mas eu acho que ele vem entregando de maneira justa nos últimos 2 jogos aí que ele fez. Acho que ele fez 2 bons jogos, independente de assistência, gol, coisas assim, mas eu acho que ele o próprio Eric vem dando muita energia para o time e Nico, e nós temos ainda, temos Jean, temos Michel, que hoje, no caso, não entraram nesse jogo, porque tivemos primeiro a lesão do Santi e depois o cartão e o cansaço do Zé, né? Nessa função cansa mais, então tivemos 2 trocas defensivas que não são costumeiras nossas, senão nós poderíamos também ter trocado mais 2 jogadores, colocado energia nova com esses jogadores, mas ele vem nessa volta de férias, acho que ele treinou um pouco mais também nessa última semana antes de voltar, tem uma condição física
privilegiada, não tem talvez o corpo que tem, por exemplo, o Jean Lucas, proteção de bola e tudo, mas tem uma condição física boa, está rendendo, está jogando, está tendo seus minutos. Rogério, Thiago Maia, do Podfoot, você falou da conexão e como seu time melhorou no segundo tempo, né? Muito pela questão de ter a bola, de ter o ritmo. Nós vimos agora a Espanha sendo campeã do mundo, controlando, ditando, fazendo jogo posicional. Queria que você falasse sobre o seu conceito de ter a bola e qual a importância que você vê isso em termos mundial, até pensando em seleção brasileira e no processo do futebol. Bom, eu acho que tem seleções agora que vão ser uma Copa do Mundo. Claro que a Espanha é o modelo de mais controle de jogo e de jogo de posição, e a capacidade de errar tão poucos passes facilita, logicamente, né? Sempre com o terceiro homem jogando. Não é pela Espanha, mas é um jogo característico que a gente tenta construir. Se você me disser que há 2 anos, 1 ano e meio atrás, nós jogávamos com Caio Alexandre, com Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli vindo de fora. Aliás, nós jogamos até um jogo aqui com Cauli vindo de fora para dentro, se eu não me engano, o último, né? Só que era Michel no lugar de Everton nesse jogo. Ou seja, era um jogo natural dessa maneira, porque são jogadores que têm como principal realmente o controle. Caio, Everton, se você juntar Caio, Everton, Jean Lucas, William baixando quando ele vem jogar, é uma característica. Cauli vindo de fora para dentro. Já Eric, o Nestor também entra nessa classe. Já Eric e Nico são jogadores de mais força física. Mas mesmo assim nós estamos tentando, através do treinamento diário, fazer com que eles tenham essa mesma qualidade e com mais poder de marcação que exige o futebol moderno. Mas eu para mim, claro que eu quero sempre ganhar o jogo, mas eu vim aqui na casa do adversário, num campo que nós não estamos acostumados a jogar, que é um campo bem ligeiro, bem rápido, né, esse campo, de boa qualidade e bem rápido. E manter eu acho que foi uns 50-50 de posse, jogando fora de casa, finalizando um pouco mais que o adversário, criando, né, expectativa de gol tão boa ou melhor que o adversário. Eu acho que é um ponto positivo para a gente, com tantas trocas no time. Você vê, nós não temos Juba já há muito tempo, que é um jogador que influencia muito. O Juba é o jogador mais influente no sistema de jogo do nosso time. E nós estamos com ele fora já há um bom tempo, já há meses. Hoje nós não pudemos estrear o Alejo, infelizmente, que nós tínhamos previsto, mas infelizmente não houve tempo hábil para inscrição, né? A gente acredita que durante a semana ele vai estar em condições. Caio, infelizmente, teve uma nova lesão. Enfim, nós temos condições de fazer um jogo de qualidade, bonito, vistoso, e temos que, quando aparecer as oportunidades, fazer mais gols. Eu acho que isso é o que falta para a gente. David sempre constrói com muita qualidade, Santi também é um jogador de boa qualidade, Marcos Vitor, quando entra, tem boa qualidade técnica, né? Enfim, é um time que é formatado para jogar, para ter a bola. E acho que está defendendo um pouco melhor nessa volta do segundo semestre. Rogério, com relação a... Uma vez eu te perguntei de um substituto para o Everton, você disse que não existia um outro Everton Ribeiro, só que tem um cara que tem crescido nesse meio campo do Bahia, e a gente pode dizer que contra o Chapecoense, uma pré-assistência que ele cobra o escanteio, o David cabeceia e sai o gol do Roman e faz um gol. E hoje uma assistência. Eu queria que você falasse, quase também na assistência, se fosse gol o lance do DVD, eu queria que você falasse do Rodrigo Nestor, da crescente do Rodrigo Nestor dentro de campo. Eu já falei um pouco, né, aqui na resposta anterior. Eu acho que ele joga no lado oposto ao Everton, ele não gosta tanto do lado direito. Eu testei ele numa função parecida com o que o Everton fez essa semana e ele não se sentiu tão à vontade assim. Então nós temos que podem fazer isso, William, Everton. E o Nestor é um jogador que te dá lastro para atacar espaço, ele tem força para isso, para quando a bola bate no lateral, que ele vai fazer a puxada, como o Jean Lucas também tem lastro para isso, como o Eric tem lastro para fazer isso. Eu acho que é uma característica um pouco diferente do Everton, né? O Everton é realmente um jogador único, mas o Everton teve nessa pré-temporada muitos dias que ele não pôde treinar. Aliás, a primeira semana ele nem treinou. Ele está fazendo um trabalho de fortalecimento, para tentar se recuperar. Na segunda semana treinou dias alternativos. Então, hoje ele não tem uma condição para jogar tanto tempo, né? Então, eu prefiro deixar ele nesse momento para influenciar o jogo na parte final, que eu acho que ele tem poder de decisão, de criatividade, né? Mas o Nestor tem características, mas ele não é um jogador que joga, por exemplo, como o Everton, que jogou no Flamengo fora para dentro, ou ali vindo. O Everton tem essa capacidade, como jogou contra o Remo, né? Lembra quando jogou contra o Remo, vindo flutuar? Isso o Everton faz
ainda bem superior ao Nestor. Mas o Nestor tem ganhado espaço, tem feito bons jogos como 8 mesmo, como ponta de tripé, né? Ou quando a gente joga no 4-4-2, fazendo o corredor esquerdo, como ele fez hoje muitas vezes. Um jogador que cresceu nesses últimos 2 jogos e eu sempre falo que o campo ele vai falando, vai te mostrando. Claro que tem jogadores importantes, como é o caso do Jean, né, que joga numa mesma faixa de campo. E o Nestor também pode fazer mais uma função, pode baixar na parte de baixo de um quadrado, pode jogar na parte de cima de um quadrado. Ele pode fazer outras funções. E fico feliz porque, enfim, existe uma concorrência e a concorrência tende a melhorar os jogadores, fazer com que todos comecem a competir cada vez mais e lutem pelos seus minutos dentro de campo. Se um baixar a guarda, você tem um bom outro jogador de qualidade para colocar.